Vou até pegar a minha, que ficou ali. Procure, mas o texto vai estar aí na projeção. Vamos ler juntos? Diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quantos já tinham ouvido essa história da Bíblia? Todo mundo, né? Quem está desde criança na igreja, na escola dominical, já ouviu, a gente já sabe, e até fora do contexto cristão, né? As pessoas já ouviram falar dessa história da fornalha de fogo ardente. Eu gosto muito, ultimamente eu tenho feito muito de ouvir palestras, os materiais que estão disponíveis na internet, que de alguma maneira agregue para a minha vida, que me faça aprender mais, que me ajude a ter mais informação e, quem sabe, me fazer mais sábio para desenvolver na vida. Eu assisto muito aquelas palestras do TED, né, que tem aí pelo YouTube. E essa semana alguém compartilhou algo nas redes sociais, eu assisti uma palestra do Arnold Schwarzenegger. Eu não coloquei a foto dele, porque na outra pregação eu coloquei, né, e eu acho que vocês vão pensar que eu sou fã dele, não é bem isso não. Mas ele contou, não sei quantos já viram, nem sei se foi alguém daqui da igreja, ele conta 5 passos que ele considera fundamentais para uma pessoa ter sucesso na vida. E é muito curioso como ele começa a demonstrar um a um. Ele diz que primeiro você tem que ter uma visão de onde você quer chegar. E você vai buscar isso. Aí ele conta que ele era uma pessoa pobre lá na Áustria, depois da Segunda Guerra, mas ele viu um camarada que ganhou o mundo através de ser fisiculturista e conseguiu chegar a ser artista de cinema. Ele disse: eu vou conseguir isso. E ele disse que ele começou a malhar, começou a ficar forte, começou a se desenvolver, conseguiu chegar a ser campeão, e daí veio para os Estados Unidos, e aqui trabalhava e fazia um bando de coisa, tomava aula de interpretação. E ele vai dando 5 passos, né? E um desses passos me chamou a atenção. Ele dizia: olha, não escute aqueles que te botam para baixo, os naysayers, né? E ele falou que quando ele chegou aqui, que foi se apresentar para os agentes de estúdio, dizendo que ele queria ser um artista de cinema, os caras diziam assim: por favor, não existe artista de cinema do tamanho de você, um monstro como você. Não existe artista de cinema com esse sotaque de alemão. E aí começaram a descascar em cima dele, falavam tudo que não podia, as características que ele tinha que ia dar errado. Mas ele disse que ele continuava focado naquilo, até o ponto que as coisas foram acontecendo, ele trabalhando, enfim, ele dá várias lições. Mas me chama a atenção que ele disse que, de repente, por tanto ele insistir, por ele ter essa visão, por ele se trabalhar muito, se preparar e tudo mais, as portas abriram. E ele conta que aquele filme que quase todo mundo assistiu, Conan, o Bárbaro, né? O cara do filme diz assim: se não existisse esse Arnold Schwarzenegger, ia ter que se encontrar um outro, ia ter que se produzir um outro, criar, inventar um outro para poder fazer aquele papel, porque ele encaixava perfeitamente naquilo. Ou seja, a disposição. E depois o Exterminador do Futuro. Diz que quando um outro diretor falou assim, quando ele fala hasta la vista, baby, ele disse que aquele sotaque de alemão, aquela coisa toda, foi único. Então, tipo assim, aquilo tudo que era uma característica negativa para aquele senhor se dar bem na vida, alcançar suas metas, se transformaram em coisas positivas para ele. E eu vejo assim a determinação que essa pessoa foi em busca de alvos.
Eu diria que ele tinha uma fé natural, né? A fé é aquele negócio, aquela confiança que nos leva adiante. Mas sabe, a Bíblia nos fala, e a Bíblia, todo o nosso relacionamento com Deus é baseado num outro tipo de fé. Não essa fé meramente humana, da gente acreditar, da gente se esforçar por alguma coisa, ainda que tenha alguns paralelos. Mas a Bíblia fala da fé como a gente enxergar algo invisível, a gente acreditar mesmo de todo o coração. E Jesus ainda conta uma coisa interessante, e a palavra de Deus nos mostra uma coisa interessante. Ele diz, a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Então, fé é uma coisa importante. E o exemplo desses rapazes que a gente viu aí do Antigo Testamento, hoje nós vamos ver alguns pontos que nos ajudam a perceber características deles que mostram como uma pessoa que tem fé agrada a Deus. Lembra lá o que está escrito em Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Minha pergunta básica, você não precisa me responder. Você quer agradar a Deus? Não precisava responder, mas alguns responderam. Você quer agradar a Deus? Você precisa ter fé. Não diz que sem frequentar uma igreja evangélica não dá para agradar a Deus. Não. Não diz, mas diz sem fé é impossível agradar a Deus. A fé no Senhor Jesus, no Deus Criador de todas as coisas. Vamos ver algumas características de quem tem essa ousadia, que é característica de quem realmente conhece ao seu Deus. Primeira característica de quem tem ousadia na sua fé é alguém que pertence ao povo de Deus. Se você olhar aí no primeiro capítulo de Daniel, você vai ver que esses três camaradas, eles eram príncipes judeus. Eram pessoas da nobreza de Israel daquela época. Eles tinham uma identidade. Quem era o povo judeu? Foi um povo que o próprio Deus inaugurou através de Abraão. E quem era Abraão? Era um homem que tinha uma impossibilidade na vida. Quando você começa a ver ali pelo capítulo 11 de Gênesis, você vai vendo que está uma genealogia de homens, disse fulano, gerou Beltrano, que gerou Ciclano, e ali vai contando aquela história toda. Mas de repente chega um momento que fala de Abraão e de repente surge o nome da mulher dele. Por quê? Porque Abraão e a sua esposa tinham uma coisa diferente dos outros. A esposa dele tinha uma característica que era terrível para aquela época, ainda é hoje. A esposa dele era estéril, não podia ter filhos. Mas é engraçado que no meio daquela rotina de gente que tinha possibilidade de ter filho, aparece um camarada chamado Abraão e ainda diz assim, e sua mulher era estéril. Sabe por que isso? Porque Deus queria mostrar que quem tem fé, mesmo que tenha uma impossibilidade absurda na sua vida, se confiar e tiver fé no Deus, com ousadia, Deus vai transformar o impossível em possível e vai mostrar que o Criador dos céus e da terra não muda. É poderoso para fazer infinitamente mais do que nós cremos, pensamos ou imaginamos. E foi justamente esse homem casado com uma mulher estéril que Deus disse, eu vou começar um povo especial através dele. E aí começa a vir toda aquela história, como demora para vir o filho de Abraão, e vocês conhecem tudo, cresce, vira Israel. Um povo chamado por Deus. E nesse momento, esse povo que começou com Abraão, se rebelou com Deus, e conforme Deus tinha prometido, ele disse, se vocês não seguirem os meus mandamentos, vocês vão ser dispersos pelas nações. E aqui estava, Babilônia, o império mundial daquela época, chega aos portões de Jerusalém, domina e leva o povo, né? Leva os principais. Se você for ver lá em Daniel, você vê que eles levaram, no verso 4, de jovens que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, pegaram o que tinham de melhor e levaram lá para Babilônia. Primeira coisa, para a gente ter ousadia em fé, temos que ser do povo de Deus. Esses três camaradas, junto com Daniel, eram dessa maneira. E eles, por serem do povo de Deus, eles tinham uma característica. Eles conheciam os mandamentos de Deus. E eu quero te chamar a atenção, talvez se você tem pouco tempo na fé. Ser cristão significa seguir a Cristo, fazer o que Cristo fez. Nesse sentido, você precisa conhecer os mandamentos de Deus. Não dá para ser cristão só porque veio uma vez na frente, beleza, recebi uma oração. É necessário conhecer a lei de Deus. Nós vivemos
dias de uma superficialidade muito grande em diversas áreas, mas a gente tem que estar firmado numa coisa que é a palavra de Deus. E a rotina, quando você vê lá em Deuteronômio, no capítulo 6, Deus dá algumas ordens diretas para o povo de Israel. Ele fala para os adultos, ele diz, olha, essas palavras estarão em ti, na tua boca, no teu coração, e tu vais falar delas de dia, quando te acordares e tal, vais inculcar nos teus filhos. Era a responsabilidade do judeu adulto colocar no coração da criança a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Eles chegavam a alguns exageros, né, quando diz assim, estará entre os teus olhos. Não sei se vocês já viram isso, né, uns judeus que colocam aqui umas caixinhas com a lei de Deus escrita aqui, que é como estará entre sinal dos teus olhos. Por quê? Porque Deus valorizava a sua palavra no meio do seu povo naquela época. E esses jovens, por serem príncipes da nação de Israel, eles tinham instrução, eles conheciam os mandamentos de Deus. E aqui, uma dica, eu sei que eu não sou pai, mas pais que estão aqui, estava até conversando especificamente com o pastor Miguel essa semana, nós estávamos falando sobre isso. Os pais têm a responsabilidade de falar da palavra de Deus para os seus filhos, colocar no coração deles os mandamentos de Deus, porque seus filhos são príncipes e princesas de Deus, que nem esses homens que estavam aí. Mas você precisa colocar, sabe por quê? Hoje nós vivemos num mundo onde a comunicação, a quantidade de informação que está disponível aí é impressionante. As criancinhas conhecem mais de smartphone, de tablet do que eu, do que você, e ali está um mundo de informação, e eu ouso dizer que a maioria dessas podem ser negativas para o teu filho e para a tua filha. Então, se você quiser lastrear, se você quiser blindar o teu filho, coloca a palavra de Deus. Você não precisa me responder, mas o que a gente estava falando, quantos aqui será que fazem um culto doméstico com a sua família? O que é um culto doméstico? É chamar a família e dizer, olha, agora nós vamos ler a Bíblia, agora eu vou explicar um pouco da Bíblia, agora nós vamos cantar. Talvez você não tenha uma voz afinada, né? Como a do Josian, né? Dos outros irmãos que estavam cantando, mas você deve cumprir o teu papel de sacerdote da tua casa. E hoje Deus quer dar uma sacudida. Como é que você está cuidando do príncipe e da princesa que você tem? Está colocando o mandamento do Senhor dentro da cabeça e do coração dessa criança? Porque daqui a pouco já não vai estar mais sob a sua responsabilidade. Mas agora é um tempo de fazer isso. Vamos correndo um pouquinho, que tem muita coisa para a gente ver. Eles não somente conheciam os mandamentos, mas eles sabiam das promessas. O judeu, quando conhece a lei, sabia que tinha um mandamento, que ele tinha que obedecer, mas ele também sabia das promessas de um Messias que viria. Sabia que o Deus que havia prometido, que havia feito tantas coisas no passado, ainda ia se manifestar de uma maneira especial. Ia restaurar, ia mandar o Messias para esse povo de Israel. Ia restaurar a nação. Eles tinham uma expectativa de coisas que haviam sido prometidas para ele. E, gente, quando a gente tem uma promessa de Deus, que coisa maravilhosa é, né? Eu creio que eu falei aqui um dia desses, agora atrás, da última vez, eu estava falando que Davi, ele sabia que ele tinha recebido a unção, ele tinha uma palavra de Deus, ele recebeu a unção para ser rei. Se ele não era rei, significava que a promessa ainda não tinha se cumprido. E nada, não tinha urso, não tinha gigante, não tinha nada que pudesse atrapalhar ele. Conhecer os mandamentos é fundamental, mas ter ciência das promessas de Deus gera ainda mais ousadia para termos fé. Porque se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Conheça as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a igreja, porque isso vai começar a gerar uma fé especial. O povo de Deus tem que ser ousado com fé, e vem dessa maneira, conhecendo as promessas de Deus. Que mais que a gente pode ver? Eles eram povo de Deus. Israel tinha algumas características. Israel era diferente das outras nações. O marco diferencial era até uma questão física. Os homens de Israel eram homens circuncidados. Era o sinal do pacto que Deus tinha com aquele pessoal. Mas, além disso, eles tinham questões também na área da alimentação. Então, você sabe, olhando para o Antigo Testamento, o povo de Israel não comia qualquer comida. Comia uma comida específica. E, particularmente nesse momento, eles são tirados de uma posição de príncipe, são colocados ali na corte do rei Nabucodonosor e começam a oferecer a gastronomia que tinha naquela época. Mas sabe, eles queriam preservar
as características que eles tinham como gente que pertencia ao povo de Deus. E eu vejo assim que eles ficaram até meio... lá no Pará a gente usa a palavra enjoado, né? Meio assim, eu não vou me meter com isso não. Eu vou ser aquilo que eu sou, eu não vou abaixar a guarda, eu não vou me submeter a essa cultura diferente. E uma das marcas que eu vou fazer é que eu não vou comer a comida que os incircuncisos comem. Eu vou me alimentar de uma maneira diferente dessa sociedade na qual eu estou infiltrado, na qual eu estou colocado. A alimentação deles, eles disseram, eu quero preservar a minha identidade como pessoa integrada do povo de Deus. Ainda na história de palestras que a gente vê, hoje, essa semana eu vi umas 2 palestras muito interessantes. Uma delas falava sobre como a alimentação impacta nas doenças que muitas vezes acontecem de cérebro, ligadas, né, aos neurônios, como Alzheimer, demência, algumas coisas. E à medida que eu vou dar um resumo grosseiro aqui, mas quanto mais você vai ingerindo, seja a gordura, algumas características de alimentos, mais a estatística é que isso compromete muito mais o teu cérebro e o teu risco de ter esse tipo de enfermidade. Ao contrário, as pessoas que têm uma alimentação mais saudável, mais voltada com vegetais, com alguns tipos de proteínas e alguns tipos de fugiu a palavra, né? Alguns tipos mas algum tipo de vitaminas, algumas coisas como essa, é como se protegesse o teu cérebro. Alguém já disse, você é aquilo que você come. E esses homens aqui disseram, eu sou do povo de Deus. Eu só vou colocar para dentro do meu corpo uma alimentação diferenciada. Ok, hoje talvez a questão não seja comida, porque está escrito na Bíblia que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas pense que a alimentação não é só aquelas coisas que vêm para o nosso corpo. Você concorda que a alimentação tem coisa que alimenta a nossa mente também? E aí, se existe um risco da comida natural impactar o nosso corpo espiritual, nós temos que ter cuidado com o que a gente come para a nossa alma, porque pode impactar a nossa alma. Do que você tem se alimentado? É uma pergunta que a gente quer deixar. Mas além de pertencer ao povo de Deus, tinha uma segunda característica. Essa identidade de povo de Deus, ela levava para um outro ponto, que era justamente, já que eu sou de um povo diferente, eu vou ter um comportamento diferente. Eles sabiam que eles estavam numa sociedade que era pagã, que não conhecia o Deus Jeová de Israel. E cá para nós, gente, apesar dos Estados Unidos ser considerado por muitos, até no Brasil, né, um país, entre aspas, cristão, às vezes as pessoas dizem cristão só entre aspas mesmo, porque na prática o que nós vemos é totalmente diferente. E mesmo em outros lugares parecidos. Em outras palavras, nós estamos inseridos numa sociedade, de forma geral, que não tem o comportamento e não vive a realidade que Deus espera que a gente viva. Nas palavras bíblicas, o mundo jaz no maligno. Nós vivemos numa Babilônia, não importa onde a gente estiver. E o que acontece? Quem quer ser ousado na fé? Que característica mais nós vemos? Primeiro, que eu falei ainda agora, tomaram a decisão de se alimentar diferente. E aqui vem a pergunta mais uma vez. Como é que eu estou me alimentando a minha mente em relação à sociedade, às coisas que a sociedade, eu vou usar uma palavra bíblica, o mundo nos oferece? Será que eu estou comendo isso e sofrendo as indigestões? Ou será que eu estou conseguindo me alimentar de um pão que não engorda? Porque pão engorda, né? Quer dizer, a gente que engorda quando come pão. Mas a palavra de Deus é um tipo de alimento para a nossa alma que vai nos diferenciar. Além disso, eles viviam em devoção ao Senhor. Se você observar o costume, por exemplo, de Daniel, ele foi condenado por quê? Porque ele orava. Porque ele tinha um tipo de atitude que agradava a Deus. Você vê aí o que estava acontecendo nessa época? Havia todo um movimento, aqui no capítulo 2, 17 e 18, fala justamente, Daniel foi para sua casa, participou do caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos filhos da Babilônia. Eles eram pessoas que conheciam Deus e acreditavam na oração.
E eles viviam esse tipo de fé, viviam na prática o que Deus esperava deles. E nesse contexto, nessa sociedade toda diferente, pecadora que eles viviam, eles não aceitavam quando as leis estavam contra aquilo que era verdade da fé deles. O que Nabucodonosor faz, decide fazer? Qual é essa história aí? Ele vai construir uma estátua de ouro e diz, olha, agora todo mundo que está debaixo aqui do meu reino vai ter que se dobrar, vai ter que prostrar e vai ter que adorar. E para um judeu, né, ele disse, não existe outro Deus a quem eu devo me prostrar. Eu não vou me submeter às regras da sociedade. E por mais que hoje em dia, nos Estados Unidos ou no Brasil, não existe exatamente uma coisa que te manda adorar, né? Nós temos a liberdade de culto e tudo mais, mas pense quais são as leis meio que indiretas que existem. Leis da sociedade, costumes da sociedade, maneira de pensar e que as pessoas te pressionam de uma certa forma a viver e que não tem a ver com os mandamentos de Deus. Para a gente ter ousadia de fé, a gente tem que ter um comportamento diferente da sociedade na qual a gente vive. E isso era uma das características desses 3 jovens. Que mais? Eles eram pessoas que receberam o favor de Deus. Sabe, quando a gente é do povo de Deus, quando a gente decide viver de uma maneira que agrada a Deus, contrariar os rumos de quem está nos cercando, a gente começa a ver que Deus começa a agir em nosso favor. Primeira coisa que chama a atenção é que aquela decisão deles de comer uma comida diferente causou um impacto neles, visualmente. Se você vê lá, diz que depois do tempo que todo mundo esperou que eles iam estar magros, abatidos por estar comendo só vegetal, eles perceberam que os homens da Babilônia perceberam que aqueles jovens tinham um visual mais bonitos, estavam mais sarados, na linguagem de hoje, do que a turma que estava no outro tipo de banquete. Gente, isso espiritualmente significa que nós vamos ter uma identidade vinda de Deus, diferente de muita gente que está aí. Nós somos luz do mundo. Se a gente seguir o nosso padrão, vai chamar atenção, porque no meio das trevas a luz vai brilhar. Para a gente ter ousadia de fé, a gente começa a receber favor de Deus. Nossa aparência é diferente. Outra coisa que Deus ajudou esses jovens, deu conhecimento e deu inteligência para eles. Se você vê os detalhes do que acontecia lá na corte, Deus dando graça, Deus fazendo coisas em favor deles. E mais, receberam posição de honra. Na hora de ser escolhido lá, disseram, olha, reconhecemos que esses homens, do meio dos príncipes dos israelitas, esses são diferentes. Eles vão ser honrados, eles, no meio da disputa com tantos outros, eles se destacaram porque decidiram ser diferentes e fazer aquilo que era a vontade de Deus. Agora, uma das coisas que mais chama a atenção nessa história que a gente vê, é a ousadia que eles tiveram. E aqui, essencialmente, essas coisas que eu falei até então, elas foram preparando eles. Desde criança, conhecendo os mandamentos de Deus, sabendo que eram do povo de Deus, mantendo a sua característica de fazer, de agir, de viver, de pensar e de falar do povo de Deus, não cederam às realidades de Babilônia, recebendo as bênçãos de Deus, mas chegou o momento daquela prova forte, né? O rei diz, olha, vai ter que ajoelhar. E é interessante que eu acho eles tão ousados quando eles se colocaram lá. Eles, né, no texto que a gente leu, cadê aqui? Eles dizem, no verso 17 do capítulo 3, se você tiver por aí, diz assim, o nosso Deus, a quem servimos, nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Gente, eu acho que nós não temos noção do que foi a coragem desses camaradas aqui. Porque hoje a gente vive nessa democracia, né? Direito, liberdade de expressão, a pessoa fala a besteira que quiser, os outros têm que ouvir. Naquela época, o rei era um deus na terra, você concorda comigo? O rei olhou para você, se você olhou para o rei meio atravessado, ele parta uma cabeça. E assim, a coisa não era dos nossos moldes. Não existia a realidade que hoje, com uma sociedade ocidental, nós estamos acostumados.
O rei chega a dar uma ordem ligada à adoração, foi uma ideia dele que ele achou muito bacana. Você vê o que é o ímpio, né? Eu achei tão bacana fazer uma imagem de ouro e todo mundo vai adorar. Ele estava orgulhoso com a ideia dele, achou o máximo. De repente, tem 3 camaradas, quando milhares se curvam, eles permanecem lá. Eu imagino que o rei, vou usar um termo, né, mimado, né? Que o cara está acostumado a mandar e todo mundo obedecer. Você conhece alguém assim? O Hércules conhece. Gente que a gente vê nas atitudes, que estão em posição de autoridade, mas acham que o poder é da própria pessoa e algo nesse sentido. O rei, quando vê aquilo, ficou enfurecido, se sentiu desrespeitado. Quantas vezes na vida será que Nabucodonosor foi desrespeitado por alguém? Desde criancinha, dentro de uma posição da Babilônia, ali sendo da família que dominava, do império, ele se sentiu muito revoltado. E é interessante que mesmo nessa revolta, ele até quis demonstrar uma misericórdia. Ele disse, olha, vou dar mais uma chance para vocês. O grupo de louvor da Estátua de Ouro vai tocar, e quando vocês ouvirem o louvor da Estátua de Ouro tocando, vocês vão ter que se ajoelhar. Gente, agora vem a ousadia, os caras não quiseram nem saber de negociar com o rei. A pressão estava ali. A pressão estava diante deles. Eles estavam num momento de dificuldade ali, mas eles nem titubearam naquilo que era a disposição dele. Eu também ouvi essa semana algo que me impactou sobre isso, né, sobre você decidir contra a multidão. Porque imagina, você tá, milhares de pessoas ali, todo mundo de pé. Imagina, se coloque lá. Imagina você está numa multidão, veja a estátua lá, e começa a tocar, pam, 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 pam. Milhares de pessoas ao teu redor, todo mundo se prostra. E você fica sozinho ali em pé. Você estava dizendo. E imagina o pessoal que estava prostrado, né? Ih, esse aí vai se dar mal. Você consegue imaginar? Mas eles não se deixaram levar pela pressão. O que eu ouvi essa semana também, li, que me mexeu comigo. Estava falando a respeito de Caleb. Quantos conhecem a história de Caleb na Bíblia? Sabe quem é, né? Ele estava lá quando os espias foram ver a terra. Ele viu que a terra era boa, voltaram, né? E ali os outros espias difamaram, disseram que eles são muito poderosos, eles são muito grandes, são maiores do que a gente. E, enfim, e Caleb foi um dos que disse, não, a gente pode, Deus é conosco e tudo mais. E é interessante que passa toda essa geração de israelita incrédulo, de israelita que vivia com a cabeça ainda no Egito, ela morre. 40 anos no deserto. Quando termina todo esse ciclo que vão entrar, os israelitas entram e começam a conquistar, e chega uma hora que na hora de repartir a terra, sabe o que Caleb diz? Diz, olha, o meu coração está na mesma disposição. Só de deserto 40 anos e mais outras coisas, já era uma pessoa de idade. Ele diz assim, o meu coração está na mesma disposição para continuar tomando posse da terra e para eu possuir aquilo que Deus tem para mim. E sabe qual foi a meditação que eu li desse irmão falando? Ele diz o seguinte, não é só a questão de você ter a força para querer conquistar lá na frente. É impressionante que Caleb passou 40 anos cercado por gente medíocre, cercado por gente que não tinha o coração em Deus, cercado de gente que murmurava contra Deus, gente que dizia que não ia dar certo, gente que se levantava contra a liderança de Moisés. Você está entendendo, não foi isso? Ele andou 40 anos do deserto com gente enrolada, gente ruim, mas ele se preservou como um homem de Deus com fé. Não é um exemplo para a gente? Mesma coisa ali, eles se preservaram e disseram, eu não vou ceder, eu não vou me prostrar diante da pressão que está acontecendo. E eles não duvidaram, eles disseram, rei, sobre essa história aí, nem precisa nos oferecer nada. Nós temos uma experiência com Deus, nós sabemos quem é o Deus de Israel, o Deus que a gente serve. O Deus já fez muita coisa, já fez o povo passar pelo Mar Vermelho com o pé seco. A gente conhece o Deus que eles serviam. E o resultado foi que eles nem chegaram a temer as consequências que aconteceriam aí. As consequências estavam óbvias. O rei disse lá, olha, nós vamos esquentar essa 7 vezes. Eles ficaram irredutíveis. Mas sabe, quem vai tendo essas características de ter ousadia na fé, por ser do povo de Deus, né, por viver de uma maneira diferente da sociedade, recebendo a graça de Deus,
O quinto ponto é justamente, quem tem essa ousadia é quem obtém as vitórias e as experiências divinas que Deus tem para dar. Primeiro, antes do tempo, eles experimentaram um pouquinho do que é, a primícia do que é poder contar com o Senhor Jesus. Né? Teologicamente, quando você vê a história, que eles dizem, ali entraram os três, foram atirados dentro da fornalha, o fogo da fornalha foi aquecido 7 vezes mais, os homens que lançaram esses 3 rapazes, eles mesmos morreram, para você ter a dimensão do calor que estava acontecendo ali. Mas a Bíblia diz que eles começam a entrar em choque, porque a pergunta é aquela, no verso 24, o rei Nabucodonosor, que estava esperando eles se consumirem, porque ousaram se levantar contra ele, ele diz da seguinte maneira, ele se espantou, se levantou depressa e falou para os seus capitães, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Eles responderam ao rei, é verdade, rei. Disse Nabucodonosor, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nenhuma lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ao longo da Bíblia, existem momentos que a Bíblia usa termos como o anjo do Senhor. É uma manifestação do próprio Jesus, antes da encarnação dele, através de Maria. E você vê em alguns momentos da Bíblia, aparece isso, ele apareceu para Josué, enfim, em tantos momentos. E aqui, particularmente, o próprio Cristo decidiu vir para estar com aqueles jovens no meio da fornalha. Sabe por quê? Porque a realidade que eles experimentaram séculos e séculos atrás, não é diferente da realidade que você e eu experimentamos hoje. Faz sentido, sim ou não? Existe uma sociedade que quer te direcionar para servir outra coisa que não seja Deus, que quer te tirar do foco de adorar e de viver para agradar o Deus Criador dos céus e da terra. E essa pressão vem o tempo todo com condicionantes, com consequências ruins, caso você não faça isso. Mas Jesus queria como que, usando esse exemplo, dizer, o meu povo, ainda que seja jogado na fornalha, para ser morto, eu vou estar com eles e vou fazer coisas grandes. Vou dar experiências para que saibam que existe um Deus verdadeiro que honra a fé daqueles que confiam, daqueles que são ousados em demonstrar a sua fé. No meio daquela dificuldade, experimentar o livramento de Deus, experimentar o vitória. É interessante que eles também fizeram o Deus ser glorificado. Gente, se a gente não é ousado, Deus não vai poder se manifestar. As pessoas não vão poder conhecer as coisas que Deus pode fazer. É interessante que o Nabucodonosor, depois de ver o que aconteceu, depois de ver que o milagre aconteceu, um homem que não temia Deus, ele diz o seguinte, bendito o rei que estava com raiva, o rei que teve a brilhante ideia de construir a imagem de ouro, ele disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar o corpo a servirem e adorar a algum outro Deus, senão o seu Deus. Verso 29 diz, por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, sua casa seja transformada num monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Pouquinhos minutos antes, Nabucodonosor dizia, eu quero ver se tem Deus que possa livrar vocês do fogo. Jesus age e ele diz assim, não há Deus que livra como esse Deus. O homem que estava contra tudo isso, ele teve que se render e reconhecer que existe alguém com mais poder do que ele. Ele era o homem com maior poderio naquele momento da história da humanidade. Mas ele viu, há um Deus que é maior, que pode mais. E por causa da fé ousada, da ousadia de fé dessas pessoas, eles foram honrados. Porque você vai ver depois as consequências que aconteceu. Eles
tiveram, no verso 30 diz, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Olha, eles tiveram muita ousadia, em fé, porque eles sabiam quem eles eram, sabiam em quem eles criam, conheciam o Deus que eles tinham, e o resultado foi que a honra daquela fé veio. Não sei quais são as situações que a gente está passando, que você está passando no dia a dia, mas quero te dizer, vale a pena você ser ousado na tua fé. A gente vive, na boa, né, gente? A gente vive tempos, às vezes, de muita timidez de fé. Às vezes, talvez a gente não tenha fé para aplaudir a Deus na casa de Deus. A gente não tem fé para levantar as mãos e reverenciar o Senhor. Tudo que a gente faz tem que ser com fé, com confiança, com conhecer, acreditar e confiar no Deus que a gente serve. E muitas vezes eu imagino quantas vezes a gente passa a situação fora daqui no qual nós não somos ousados em honrar a nossa fé. E eu me lembro quando eu era bem mais novo, uma das coisas que me mexeu foi um pastor falando, nos desafiando justamente que o templo em si, onde nós reunimos, não é a casa de Deus. Às vezes a gente tem a ideia, né, daquela ideia do Antigo Testamento, que quando a gente entra aqui, a presença de Deus fica o tempo todo aqui. E quando a gente entra, a gente tem que, né, ter um comportamento. O Deus que nós servimos, Ele está conosco o tempo todo. Dentro do nosso coração, porque Ele é Espírito e habita dentro de nós. Isso quer dizer que o Senhor te acompanha, não é só aqui. E a gente tem que ter essa ousadia para se posicionar. Nos momentos em que, de alguma maneira, a nossa fé é desafiada, que as coisas acontecem diante de nós, a gente precisa dizer, eu sei o Deus que eu tenho crido. E se você não conhece esse Deus, nós vamos orar para que o Senhor Jesus venha morar no teu coração. E nós vamos te desafiar a você conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, saber como você deve viver, para você poder colocar em prática a vontade de Deus. E você vai confiar nele e você vai poder ver que da mesma maneira como ele honrou 3 rapazes lá na antiguidade, de uma maneira sobrenatural, ele vai começar a honrar paulatinamente a tua vida. E você vai poder glorificar a Deus e Deus vai ser exaltado. Então, para completar, nós temos essa ousadia de fé? A gente tem essa dedicação, essa confiança? Você é povo de Deus? Você é diferente dessa sociedade? Está percebendo o favor de Deus na tua vida? Está colocando Deus sobre todas as coisas, os valores de Deus acima de qualquer outro valor? E a gente está tendo essa experiência, essa vitória que nos leva a continuar amando e honrando ao Senhor? Essa é a pergunta para a gente refletir hoje, nessa tarde, noite. Vamos encerrar orando. E eu creio que nesse momento é um tempo da gente estar avaliando e dizer, Senhor, me ajuda a realmente ter essa ousadia de fé. Eu sei que cada um de nós temos nossos projetos pessoais, alvos, tantas coisas, né, por vencer, mas a Bíblia diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele vai acrescentando o que for necessário. E para agradarmos a Deus, precisamos ter essa fé. A gente podia passar muito tempo falando de fé. Mas eu quero te convidar a reclinar a tua cabeça e pedir, Senhor, me ajuda a entender como é que eu estou em relação à minha vida de fé. Me ajuda a entender se eu estou honrando a minha característica como filho de Deus, como parte do povo de Deus, se eu estou conhecendo esses mandamentos. E aqui a igreja quer te dar todo o apoio, te dar todas as ferramentas para você desenvolver espiritualmente. Mas ninguém vai fazer por você o que é responsabilidade sua fazer. Vamos orar. Queria te convidar para avaliar a tua vida. Como está a tua fé? A fé sem obras, sem ser colocado por prática, ela é morta, ela não serve para nada. Mas a fé que gera uma ousadia, que nos faz agir de uma maneira específica para honrar a Deus, essa produz grandes coisas. Vamos orar, Pai Santo. Diante de Ti estamos, já Te cultuamos, cantamos, mas agora que o Teu Espírito Santo tome esse tempo para trabalhar com essa semente que foi lançada. Senhor, que Tu estejas causando dentro de nós
uma disposição para a gente não se conformar com a situação que nós estamos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, estarmos conformados com uma falta de fé, porque falta de fé é problema espiritual. Nos ajuda, renova a nossa fé, que a gente possa estar alimentando a nossa fé através de conhecer a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter essa disposição, essa ousadia que esses 3 homens tiveram, de se levantar contra aquelas coisas que eram contrárias à Tua vontade, contrárias à Tua lei, contrárias aos Teus mandamentos. Eu te peço que esteja falando no coração de cada um aqui, trazendo à memória a realidade de onde estão, a sociedade, os contextos nos quais estão inseridos, e que eles não estejam conformados com esse mundo, como diz a Tua Palavra, porque o mundo passa com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Gera fé em cada um aqui, Senhor. Que essa semana nós possamos enfrentá-la com fé, com confiança. Que essa semana nós possamos enfrentá-la com um desejo de buscar mais a Deus, de conhecer mais de Deus. Senhor, que cada um possa estar lendo mais, meditando mais na Tua Palavra, orando mais. Senhor, desenvolvendo amizade, comunhão contigo. Senhor, enche cada um aqui do Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor possa nos conduzir na direção do que Tu queres. Aviva a Tua obra no nosso coração. Senhor, Tu podes incendiar essa cidade através desse culto aqui, através das pessoas que estão aqui. Vem, Senhor, com o Teu reino. Toca em cada um dos que está aqui, cada um de nós, nos desperta, segundo o pastor Miguel tem ministrado, para crescermos espiritualmente, para a gente estar insatisfeito com a estatura que a gente tem espiritual, que a gente possa subir, querer subir o degrau, Senhor, para a glória do Teu nome, pela fé na Tua Palavra, Senhor, gera essa ousadia dentro de cada coração aqui, e que a gente possa ser ativo, e poder experimentar a Tua presença, assim como aqueles 3 homens no meio do fogo tiveram contigo, experimentar o livramento, porque decidiram crer e honrar a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão no nosso coração.